para alunos com deficiência visual, caminho na perspectiva inclusiva, e eu estou sob a orientação da professora Michele Comaru. Estou conseguindo passar aqui. Passou aí para vocês? Ah, deu certo. Passou sim, olha. Tá. Então, falando um pouco da minha trajetória acadêmica, em 2009 eu ingressei no curso de enfermagem, né, pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Em 2015, eu entrei no mestrado em enfermagem também pela mesma instituição. Em 2018, eu assumi como docente do Instituto Federal de Pernambuco, onde eu atuava no curso técnico em enfermagem. E aí, por motivos pessoais, eu precisei me mudar para o Rio de Janeiro. E foi aqui em 2020 que eu conheci o Instituto Benjamin Constant, né? Então, lá eu atuo como docente do curso técnico em massoterapia, né? O Benjamin Constant, ele é uma instituição especializada no aluno com deficiência visual e tem desde educação precoce até educação profissional voltado para esse público, e eu atuo lá nesse curso da saúde. Então, foi a partir daí que eu comecei a me dedicar, né? Surgiu o interesse de entender um pouco sobre o processo de ensino e de aprendizagem do aluno com deficiência visual no contexto de cursos da saúde, né? Lá eu ministro disciplinas básicas, como as disciplinas morfológicas, dentre outras, e aí foi disso que surgiu o interesse. Então, a partir de então, eu comecei a me dedicar, a estudar, a fazer alguns cursos, e em 2022, quando eu ingressei em doutorado aqui na EBS, eu tive o interesse de desenvolver a pesquisa dentro desse contexto para contribuir com a minha prática profissional. Então, falando um pouco da justificativa do meu trabalho, o primeiro ponto seria conhecer sobre como que está o cenário, né? Como que estão sendo, o que vem sendo publicado sobre o ensino dessas disciplinas morfológicas no contexto do aluno com deficiência visual. Além disso, se entende também que esse trabalho ele vai contribuir para a disseminação da ideia de inclusão na sociedade, porque ainda existe muito um pensamento capacitista dentro dos cursos de ciências, como mostra o estudo de Bonfim, Moll e Pinheiro, que da presença desses alunos, né, no contexto desse ensino. Então, a gente espera que isso contribua para que se entenda que sobre o processo de inclusão desses alunos. Também, um outro ponto seria contribuir para o processo de atuação e formação docente, né, no contexto da inclusão. Já se sabe, algumas pesquisas mostram que existem algumas demandas necessárias, né, para esse contexto de formação docente, pensando na questão de estratégias, de processo de ensino e aprendizagem desses alunos. Então, alguns dados que eu trouxe aqui do INEP, que reforçam a importância desse estudo, primeiro, o Censo Escolar da Educação Básica, que mostra que vem havendo, no que diz respeito às matrículas de educação especial no contexto da educação profissional, seja ela concomitante ou subsequente, um aumento, né, passando de 8.830 em 2022 para 13.859 em 2023. E também, quando a gente percebe o censo da educação superior, também vem havendo um aumento bem considerável de matrículas de alunos com deficiência, sendo de 627 em 2021 para 2.329 em 2022. Então, a gente percebe que esses alunos estão ingressando, seja no ensino profissional, seja na educação superior, e que isso demanda a necessidade de se verificar e se dedicar, né, sobre o ensino, sobre o processo de como vem sendo realizado esse ensino nesse contexto, nessa modalidade. Então, o objetivo do estudo seria descrever e analisar o cenário da pesquisa e da prática em ensino de disciplinas morfológicas para alunos com deficiência visual, considerando a perspectiva inclusiva, e contribuir para a elaboração de novas práticas pedagógicas para esse cenário. Como objetivo específico, investigar, né, o cenário de pesquisas sobre o ensino dessas disciplinas em cursos de áreas biomédicas, voltado para alunos com deficiência visual, identificar quais os métodos e os recursos que estão sendo utilizados no ensino, né, efetivamente, desses alunos, em duas instituições de referência,
descrever e discutir essas práticas que são empregadas nas instituições estudadas e propor novas práticas pedagógicas, que são diretrizes que atendam, desde a sua concepção, ao aspecto inclusivo para o ensino dessas disciplinas. Então, falando um pouco aqui sobre o contexto da pessoa com deficiência, né, ao longo dos anos, a gente percebe que lá, indo bem lá atrás, no século XVIII, XIX, o atendimento, né, o foco para essas pessoas com deficiência era muito voltado à de instituições de caridade, né, asilos, Santa Casa de Misericórdia, onde era uma atuação muito assistencial, assistencialista, não se tinha muito foco em educação, até porque naquela época a educação ela era prioridade apenas das classes mais altas. Ao longo do tempo, essa perspectiva começou a se modificar, então começou a se assumir um olhar muito médico para essas pessoas, né, do que é ou não saudável, do aspecto biológico propriamente dito em relação à deficiência. Então, aí começa as pessoas, a partir do diagnóstico, se tem uma diferenciação, uma avaliação dessas pessoas, então começam a surgir as classes segregadas, né, onde esses alunos, a partir do diagnóstico que adquiriam, eles eram colocados em classes separadas dos demais, porque se entendia que eles não eu conseguia acompanhar aqueles alunos, então nesse momento, tinha um cuidado com a educação, mas essa educação, esse cuidado, ele não era muito pedagógico, já que não se entendia que esse aluno ele conseguiria se desenvolver, né, a partir dessa educação. E aí, alguns movimentos, alguns documentos começaram a surgir, e um que a gente destaca, muito em busca de conquistar o direito desse público, e aí o que a gente destaca é a Declaração de Salamanca, que reúne diversas nações, né, para debater sobre a questão da educação inclusiva, e ela traz o conceito de escola inclusiva, né, que diz que a escola ela que tem o dever de dar conta, né, de atender a esses alunos e fornecer uma educação que seja igual para todos, né? E aí isso começou a servir de base para muitos documentos e políticas públicas, em especial aqui no Brasil, quando a gente fala, e aí começou a surgir alguns outros documentos importantes que vão favorecendo os direitos dessas pessoas. E aí a deficiência, ela começa a assumir um caráter social, né, onde a pessoa ela começa a ser vista como o ser individual e não exclusivamente não passa a ser definida apenas pela sua deficiência, né, pela aquela característica biológica. E aí, quando a gente fala de educação especial, a Lei de Diretrizes e Bases de 96, ela traz uma definição, né, para a educação especial, onde ela diz que consiste em uma modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades e superdotação. E Plet, ela traz um entendimento da educação especial muito como uma área de conhecimento que é interdisciplinar, que perpassa por todos os níveis e modalidades de ensino, e diz que ela deve ser pensada de maneira interligada com as políticas de educação inclusiva. Então, a gente não pode conceber ambas como coisas opostas, é preciso que elas estejam interligadas, tendo em vista que a educação especial ela assume muito um suporte, dando suporte para as escolas regulares. E aí a gente entra na questão quando a gente pensa nessa educação inclusiva propriamente dita, a gente vê que ela constitui um paradigma, né, que vem se firmando no contexto dos direitos humanos. Ela é algo extremamente importante para o público-alvo da educação especial, porque ela garante direitos, como, por exemplo, acesso ao ensino regular, permite que essas pessoas elas estejam inseridas no contexto do ensino regular. Ela entende os alunos enquanto sujeitos únicos que possuem dificuldades e potencialidades distintas. Por conta dessas diferenças, eles vão necessitar de suportes distintos para superar as diversas barreiras que a sociedade impõe. Quando a gente pensa no contexto da educação, uma maneira de contribuir para superar essas barreiras, né, o suporte, seria o uso de diversidade de estratégias pedagógicas, né, que vão levar em conta essas particularidades dos sujeitos.
E aí é importante a gente diferenciar, né, os dois conceitos, que a integração ela vai ser diferente de inclusão, porque enquanto a integração, o aluno, a partir da sua deficiência, se observa o quanto que ele vai ser capaz de acompanhar aquele ensino, para então verificar se ele consegue ser inserido naquele contexto. Então, no caso da integração, o aluno é quem se adapta ao contexto educacional, já na inclusão é o sentido oposto. A escola é que deve fornecer meios para atender os alunos, independente das suas particularidades, das suas individualidades, né? E aí, quando a gente pensa nesse contexto, a gente entende que existe uma fundamental relação entre a prática docente e o ensino inclusivo, né? O professor ele tem um papel fundamental nesse processo de inclusão, porque é preciso que ele seja capaz de compreender as necessidades individuais do aluno e, a partir desse entendimento, ele consiga realizar mudanças nas diversas metodologias que ele vai adotar. E aí, porém, a gente sabe que, assim, alguns estudos eles já demonstram que os professores eles não são formados para lidarem com essas diferenças em sala de aula, né? Muitas das abordagens no processo de formação docente tratam a educação inclusiva de maneira muito superficial e, além disso, as escolas também não oferecem recursos suficientes para que esse ensino ele seja inclusivo, né? Então, acaba acontecendo o que a PLET chama de inclusão precarizada, porque está sendo dado acesso a esses alunos, eles estão adentrando os espaços. Verdadeiramente colocada em prática. E aí a gente vê muito uma modificação desse processo de ensino, né? Desse sistema educacional, onde a gente precisa, a inclusão ela leva a esse processo de modificação, de ter a necessidade de sair daquele currículo rígido, daquele currículo fechado, para um currículo que consiga dar conta, né, consiga ser mais flexível, que, como por exemplo a questão da diferenciação curricular, que consiga atender a diversidade do público que está presente em sala de aula. Então, é preciso que esse ensino seja individualizado, né? E aí uma forma de realizar isso é o que o Camargo chama de didática inclusiva, que ele diz que é um conjunto de procedimentos educacionais intencionais que são adequados ao atendimento da diversidade humana, ou seja, são saberes organizativos e teórico-práticos cujo objetivo é favorecer a participação efetiva de todos os alunos, e aí a gente inclui todos, tenham eles deficiência ou não. E aí a gente consegue entender a intrínseca relação, né, o entrelace entre a educação inclusiva e a educação especial. Enquanto a educação inclusiva ela atua abrindo portas, né, favorecendo o acesso, a entrada desses alunos no contexto da escola regular, a educação especial ela entra dando esse suporte, auxiliando esses professores, essas escolas, para que sejam realizadas práticas, né, que atendam a essas demandas. E aí, o aluno com deficiência visual, né? Quando a gente pensa em deficiência visual, o decreto 5.296 ele traz uma classificação, né, da deficiência enquanto cegueira ou baixa visão. E a pessoa com deficiência visual, de um modo geral, em geral, ela tende a ser mais excluída. Por quê? Tende a ser excluída por quê? Porque a gente vive uma cultura extremamente evidente e capitalista onde se define um padrão de normalidade e de produtividade, e que por falta da visão, essa pessoa ela se entende que ela não consegue atender a esse padrão, então ela acaba sendo excluída de seus diversos contextos sociais, né? Então, quando a gente pensa no aluno especificamente, com a deficiência visual, é preciso o primeiro ponto é entender sobre como que se dá o processo de aprendizagem desse aluno, como é que ele aprende, né? E aí a gente inicia esse processo de entendimento. O primeiro passo seria desconstruindo a ideia de que existe uma compensação de sentidos remanescentes. Então, muito se fala que o aluno, por ele ser cego, ele tem o tato aguçado, a audição aguçada, e o que se entende é que não é que esses sentidos eles são compensados, o que acontece é que, pela ausência da visão,
esse aluno, essa pessoa, né, ela começa a utilizar os outros sentidos, dá um enfoque, uma atenção maior aos outros sentidos de uma maneira diferente da pessoa que um vidente. Então, quando a gente entende isso, a gente percebe que o aluno com deficiência visual, ele tem as mesmas condições de aprendizado que o vidente. O que vai mudar é a maneira como ele vai absorver, como ele vai entender, receber aquelas informações que estão sendo transmitidas, né? E aí a questão do uso de vias de percepções distintas, que aí a gente pode expandir para todos os alunos de um modo geral, né? Para que a gente tenha uma aprendizagem significativa, é fundamental que a gente faça uso das diversas vias de percepção, que esse aluno ele tenha, possa adquirir aquele entendimento, aquele conhecimento, entender, compreender, né? Aprender aquele conteúdo a partir das diversas vias sensoriais, né? E aí isso contribui para que o professor ele desconstrua a ideia de que, por ele ter um único aluno com deficiência visual, ele vai precisar de duas metodologias. Uma que atenda ao aluno especificamente com deficiência e uma outra metodologia para todos os demais. Então, quando a gente entende que é importante para o aluno que se faça uso das diversas vias de percepção, a gente percebe que a metodologia que vai ser usada para o aluno com deficiência visual, digamos, aquele recurso tátil, ele pode ser utilizado também para os outros alunos, mesmo que eles enxerguem, né? E aí, entrando um pouco no ensino das ciências morfológicas, né? O ensino tradicional, habitual, né, das ciências morfológicas, ele tem muito uma valorização do caráter visual. Então, alguns estudos, como de Colares e colaboradores, eles identificaram, por exemplo, investigaram quais as metodologias que são mais utilizadas no ensino de anatomia humana. E uma das que mais se destacou foi o uso de imagens, de livros, como, por exemplo, os atlas de anatomia, né, que são focados em figuras. Então, quando a gente pensa nesse ensino tradicional dessas disciplinas, no caso das ciências como um todo, né, que as representações conceituais são muito baseadas em figuras, em gráficos, a gente entende que isso se torna uma barreira para o aluno com deficiência visual que está inserido nesse contexto, né, porque eles não vão conseguir ter acesso a esses conteúdos, nessas imagens, nessas figuras. Então, se reforça a importância da multissensorialidade, da utilização de diversas metodologias que façam uso, que explorem os outros sentidos, para que ele consiga ser inserido efetivamente nesse contexto. Então, as disciplinas morfológicas que a gente vai se deter na pesquisa foi retirada da classificação de áreas de conhecimento da CAPES, né, a disciplina de morfologia, que está dentro das ciências biológicas, que envolvem 4 áreas: citologia, biologia celular, embriologia, histologia e anatomia. Então, como pergunta de pesquisa, quais são os aspectos importantes a considerar no planejamento de práticas pedagógicas para que potencialize a perspectiva inclusiva do ensino das disciplinas morfológicas voltado para o aluno com deficiência visual? Entrando um pouco no estado da arte, foi feito um estudo, né, que investigou a questão do ensino das ciências morfológicas voltado para alunos com deficiência visual. Recording stopped. O nosso ponto de partida foi a tese de doutorado defendida aqui na EBS em 2012 pela minha orientadora, a professora Michele Comaru. E olha, com licença, faz uma pausa de 1 minutinho, porque foi avisado que a gravação tinha parado. Ah, tá. Só 1 minutinho, tá? Eu acho que alguém vai retomar a gravação. Não sei se a Rita caiu. Mariana, você pode reiniciar a gravação? Posso, só vai ficar metade para lá, metade para cá, mas não tem Mas é melhor metade. claro. Não temos mais. Deixa eu só ver aqui, que eu não sei se eu preciso, tá como... Eu te pedi, porque justamente o sistema anunciou que Quem tá? Tá, então você vocês estava dois, com e olha voz. isso. Ah, agora eu tô. Tá, peraí. Deixa eu ver qual botão que eu aperto. Pronto, Yoli, por gentileza. Recording in progress. Tá. Então, o ponto de partida da nossa estado da arte foi a tese de doutorado defendida aqui na EBS em 2012 pela professora Michele Comaru, né, que ela investigou a utilização, né, ela produziu e fez a aplicação de modelos táteis para o ensino de histologia, né, para alunos com deficiência visual. E aí a gente quis entender o que foi pesquisado de lá até aqui, né, considerando esses 10 anos, né? Então foi delimitado esse tempo de 2012 a 2022.
As bases de dados utilizadas foram a Cielo e o Google Acadêmico, com a combinação ensino, ciências morfológicas e deficiência visual. Então, a busca foi realizada em abril de 2022. E aí, ao todo foram encontrados 79 estudos, todos eles no Google Acadêmico. Desses 79, 71 foram excluídos, ou por estarem duplicados, ou por terem textos completos, ausência de textos completos, ou por abordarem temas diversos, como o ensino amplo da deficiência visual, abordarem outras deficiências, ou alguns conteúdos que não envolviam a morfologia humana, mas morfologia animal ou vegetal. Então, a amostra final constituiu de 8 estudos, né, que correspondiam à temática estudada e foram analisados na íntegra. Então, aqui a gente tem um resuminho desses estudos selecionados. A gente percebe que existe um lapso de uma ausência de publicações de 2012 até 2017, com apenas um estudo publicado em 2014, e todos os demais se concentrando entre 2018 e 2022. Quanto às ciências morfológicas que foram abordadas por esses estudos, apenas um abordou as 4 disciplinas, né, em conjunto, todos os outros abordaram uma ou 2 dessas disciplinas. E aí, um ponto importante que a gente precisa atentar para esses estudos, para análise desses estudos, é que dos 8 artigos selecionados, 7 trataram de materiais pedagógicos, da produção de materiais didáticos para esses alunos. Então, eles produziram esquemas tridimensionais de órgãos, tecidos, células, peças de olho, estruturas anatômicas de olho, construíram material sobre a anatomia da pele, do antebraço, porções do sistema nervoso central e modelos bitridimensionais das membranas plasmáticas. Quando a gente foca um pouco nessa produção de modelos didáticos, né, trazendo um pouco desses resultados, a gente percebe a importância do pluralismo metodológico, né, de se utilizar diversas metodologias para atender aquela diversidade que a gente fala de sala de aula. A gente reforça a importância dos recursos didáticos táteis para o aluno com deficiência visual, porque são essas representações táteis que vão tornar aquelas figuras, aquelas imagens acessíveis para esses alunos. Alguns estudos trouxeram a participação ativa do aluno ao longo do processo, seja antes da confecção, como, por exemplo, o que produziu a peça do sistema nervoso. Primeiro, ele investigou com os alunos o que eles tinham, quais os conteúdos que eles mais tinham dificuldade de aprendizado, e a partir de então, eles produziram as peças, seja na testagem dos materiais já prontos, que também é uma etapa fundamental, né? Porque a partir dessa testagem, por um aluno com deficiência visual, que ele vai conseguir identificar viabilidade, a usabilidade desses modelos, né? Então, isso também é uma etapa fundamental. Alguns estudos falaram sobre, na verdade, todos os estudos falaram que do uso de recursos de fácil acesso e baixo custo na confecção desses modelos táteis. Então, utilizaram cartolina, barbante, miçangas, então materiais que são fáceis de serem adquiridos, têm baixo custo, e que isso é importante porque isso favorece a reprodutibilidade desses modelos, né, que eles sejam reproduzidos em outros cenários por outras pessoas que tenham acesso a essas pesquisas. E também alguns falaram sobre o uso do Braille, né, que é o sistema universal de escrita da pessoa com deficiência visual, e que é fundamental que eles estejam também associados nas legendas e na parte textual desses modelos. E aí, como eu falei, apenas um estudo não tratou da produção de material propriamente dito, que foi o estudo de Silva, Oliveira e Pirovani, que trouxe uma análise mais qualitativa sobre o ensino de embriologia humana. Então, eles fizeram uma pesquisa com alunos com deficiência visual e professores de 3 escolas, e investigaram como que está sendo realizado o ensino da embriologia humana naquele contexto. Então, os alunos, eles referiram que está sendo uma aprendizagem muito superficial, muito em detrimento dos recursos que são utilizados por esses professores. Então, uso de quadro branco, uso de slides, de livros, são materiais sem nenhum tipo de adequação, né, de acessibilidade para esses alunos. Enquanto os professores, eles referiram a falta de capacitação e a ausência de recursos, né, suficientes para que esse ensino ele possa ser feito de outra maneira. Então, aqui é importante a gente destacar que, assim, não se pode culpabilizar o
precisa ser aprofundada, ela precisa ser estudada, precisa ser modificada, evoluir nesse sentido. Então, a gente não pode simplesmente colocar a culpa nos professores, como o Bueno fala. O processo de inclusão, ele é um processo complexo, ele deve acontecer de maneira gradativa, contínua, sistemática e planejada. Então, ele envolve uma série de fatores, né, que precisam ser considerados e precisam ser aprofundados. Então, algumas lacunas que foram identificadas após realizar esse estado da arte. A gente percebe que não se tem estudos que falem sobre capacitação docente, não se tem estudos que tratem sobre outros tipos de metodologias inclusivas utilizadas para esses alunos, e não se tem muitos estudos sobre a percepção e demandas dos alunos, né? Se a gente pretende fazer um ensino individualizado, é fundamental que esses sujeitos eles sejam levados em conta, sejam ouvidos para identificar essas demandas. Então, o percurso metodológico, a pesquisa está dividida em 3 etapas, né? A pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo e pesquisação. Enquanto a pesquisa bibliográfica foi escolhido como tipo de estudo a revisão bibliométrica, para tentar responder a seguinte pergunta: como que está o cenário nacional e internacional de pesquisas sobre o ensino das disciplinas morfológicas para alunos com deficiência visual? Então, foi elencada a Web of Science como base de dados, utilizando a tag título, resumo e palavra-chave para essa busca, e não foi aplicada nenhuma delimitação temporal. Então, nossa combinação de descritores ficou essa, envolve tanto termos relacionados ao processo de ensino, de aprendizagem, de educação, termos relacionados ao estudante, relacionados às disciplinas morfológicas e à deficiência visual. A pesquisa de campo é uma pesquisa que busca tentar responder alguns questionamentos, né? Algumas coisas, como, por exemplo, quais as práticas pedagógicas, né? Identificar quais as práticas pedagógicas que estão sendo realizadas no ensino dessas disciplinas em cursos da saúde e em instituições especializadas, os fatores importantes destas metodologias que são utilizadas, que favorecem o processo de inclusão e a relação entre a prática docente e a sua formação. Então, foram elencadas 2 instituições como campo de pesquisa, o Instituto Benjamin Constant, aqui no Rio, né, no curso técnico em massoterapia, que é um curso profissionalizante na modalidade concomitante a subsequente ao ensino médio, e a Organização Nacional de Ciegos de Espanha, que é uma organização não governamental vinculada à Universidade Autônoma de Madrid e que tem um curso de graduação em fisioterapia voltado para alunos com deficiência visual. Então, os participantes da pesquisa são os professores das disciplinas morfológicas e os alunos, e a pesquisa ela já está aprovada pelo Comitê de Ética aqui da Fiocruz. Então, quanto à coleta de dados, será aplicado 2 questionários distintos, né, para os professores e para os alunos, questionário semi-estruturado. Em relação aos alunos, a gente quer tentar entender como que está sendo essa experiência, como foi essa experiência desse ensino das disciplinas morfológicas para eles, o que foi positivo, o que foi negativo das metodologias que foram utilizadas. E para os professores, a gente quer entender o que eles estão fazendo e como se eles consideram essas práticas inclusivas, né, se isso pode ser replicado, se eles acreditam que isso pode ser replicado em um contexto de uma escola regular, investigar a questão da formação deles também nesse contexto do ensino do aluno com deficiência visual. E também será feita uma observação participante, né, onde eu vou acompanhar algumas aulas de disciplinas morfológicas para entender como que está acontecendo esse processo. Então, os registros vão ser feitos em diário de campo e gravação de voz, e a análise dos resultados será a partir da análise de conteúdo de Bardan. E a terceira etapa, que é a pesquisação, que é um estudo que visa, a partir da observação de uma realidade, né, elaborar uma ação educativa, algo para dentro daquele contexto. Então, a nossa ideia é que, a partir do que foi observado nessas instituições, seja possível propor métodos e elementos que devam ser considerados pelos professores no processo de elaboração dessas práticas pedagógicas, e que isso possa ser utilizado num contexto de sala de aula regular, né, com a presença de alunos com deficiência. Então, quanto aos resultados preliminares, né, os resultados que a gente vai apresentar aqui são relacionados à primeira etapa, que é a pesquisa bibliográfica, que buscou entender o perfil das pesquisas, né,
Então, a nossa ideia era fazer a revisão bibliométrica, nós utilizamos essa combinação de descritores, como eu já mencionei, só que quando fizemos, não encontramos nenhum estudo sobre a temática, né? Então, quando a gente vai entender um pouco melhor sobre a técnica da revisão bibliométrica, a gente percebe que esse é um estudo que precisa de uma vasta amostra de dados para que seja feita uma análise quantitativa desses artigos, né? E aí os autores eles recomendam que aquelas buscas que encontrem poucos dados seja feita uma análise qualitativa a partir de estudos de revisão, como revisão integrativa, enfim. Então, assim, não foi possível realizar a revisão bibliométrica, né? A gente não conseguiu encontrar estudos, seja porque esses estudos eles não estão tão fáceis de fácil acesso, né? Eles são publicados de uma forma mais local, com manuais, enfim. E aí surgiu essa curiosidade de tentar entender, por conta disso, entender um pouco mais sobre essas áreas, né? Apesar da gente não ter feito a revisão bibliométrica, mas a gente continuou a fazer buscas com essas combinações, modificando essas combinações de descritores para tentar entender um pouco desse cenário dessas grandes áreas. Então, a primeira modificação que a gente fez foi retirar o termo student, e aí nós encontramos 5 artigos, porém esses artigos, eles não, quando foram analisados, títulos e resumos, percebemos que eles não atendiam à nossa temática, e acredita-se que eles apareceram porque um ou mais descritores estavam nas Keyword Plus, e aí por isso que eles surgiram, né? E aí uma outra, seguindo essa busca de entender um pouco dessas áreas, a gente começou a olhar o quantitativo de estudos dessas 3 grandes áreas. Então, a gente percebe, assim, que creio que seja o esperado, né, se encontrar uma grande quantidade, mais de 3 milhões de estudos dentro do contexto da área de educação, ensino e aprendizagem. Em seguida, veio a área das disciplinas morfológicas, né, que também tem uma grande quantidade de estudos, porém, quando a gente usou só os descritores da deficiência visual, encontramos quase 5.000 artigos, né? O que, se a gente para pensar que a gente não usou delimitação temporal e que isso envolve a deficiência visual em todos os seus aspectos, em todos os seus âmbitos, saúde, educação, enfim, seus diversos contextos, pode-se pensar que seja um quantitativo bem reduzido. Então, de fato, esse é um público que é pouco investigado, né? E aí, eu trouxe alguns dados aqui da Organização Mundial de Saúde, que publicou um documento sobre a deficiência visual, e ele identificou que pelo menos 2,2 milhões de pessoas no mundo possuem a deficiência visual, né? E já a nível nacional, a PNAD contínua, que foi uma pesquisa feita pelo IBGE agora em 2020, publicada agora em 2022, que trouxe que existem 18,6 milhões de pessoas no Brasil, né, com deficiência de uma forma geral. E quando a gente foca nas pessoas com deficiência visual, um pouco mais de 500 mil pessoas referiram à deficiência. Então, quando a gente olha para o número absoluto, né, 2,2 milhões de pessoas no mundo, mais de 500 mil pessoas no Brasil, a gente vê que são uma população que precisa ser considerada, são dentro dos seus diversos contextos e que os estudos, eles vão contribuir, né? Trazendo um pouco mais sobre os dados da PNAD contínua do IBGE, em especial no que diz respeito à educação e mercado de trabalho, alguns dados me chamaram bastante atenção, como, por exemplo, aqui a pessoa com deficiência de uma forma geral, quanto à taxa de analfabetismo, cerca de 19,5% das pessoas com deficiência, né? Enquanto as pessoas sem deficiência, 4,1%. Com ensino médio completo, das PCDs, apenas 25,6%, já as pessoas sem deficiência, 57,3%. Cerca de 14,3% de pessoas com deficiência estão cursando o ensino superior e apenas 29,2% estão na força de trabalho. Então, por que eu trago esses dados? No sentido de fortalecer a importância de se pesquisar sobre o contexto da pessoa com deficiência, porque a ausência de estudos, de se dedicar nesse contexto, limita
percepção da população sobre as possibilidades dessas pessoas, né, e as potencialidades, o que vai contribuir para se perpetuar a exclusão, né, e perpetuar que essas pessoas estejam às margens, né? Então, por isso que eu reforço a importância de se realizarem pesquisas. Uma outra combinação que a gente fez foram de duas grandes áreas, aquelas áreas que a gente está se detendo. Então, quando a gente combinou os escritores das disciplinas morfológicas com a educação e ensino, encontramos um pouco mais de 31 mil artigos, né? Quando a gente insere a pessoa com deficiência, os escritores da deficiência visual, no contexto da educação, esse número ele cai para 777, e isso a gente considera os diversos contextos de educação desse público, né, da pessoa com deficiência visual, nas diversas modalidades de ensino, tudo que envolve educação, ensino e aprendizagem dessas pessoas, né? Então, é um número baixo, considerando o tanto de coisas que se tem para investigar. E quando a gente coloca deficiência visual com as disciplinas morfológicas, esse número cai ainda mais, deu em torno de 95 artigos, e muitos desses artigos, eles tratavam da questão biológica dessa pessoa, né, da deficiência, né, e questões de doenças, de diagnósticos, e aí aquele documento da Organização Mundial de Saúde, ele traz uma informação bem interessante, que ele diz que muitas das deficiências visuais, elas poderiam ter sido evitadas se tivessem tido tratamentos, diagnósticos mais adequados, né? E fala também do impacto da deficiência para a vida em relação à educação e ao mercado de trabalho, a inserção dessa pessoa no mercado de trabalho. Então, mais uma coisa que reforça a importância de se estudar esse público, né? Para que se desmistifique, que se reduza o capacitismo. Então, algumas considerações preliminares, né, que de fato a gente percebeu que o contexto do ensino da morfologia para pessoas com deficiência ainda é pouco pesquisado. A gente percebe que os fatores relacionados à formação docente e as práticas metodológicas que são adotadas, eles precisam ser bastante aprofundados ainda, em especial no que diz respeito à perspectiva inclusiva dessas práticas e dessa formação. E se espera que a pesquisa de campo ela mostre como esse ensino vem sendo realizado na prática efetivamente. Então, falando um pouco, vou entrar um pouco no cronograma, mas antes de falar dele, eu queria trazer duas informações assim, que impactaram de alguma forma no andamento da pesquisa. A primeira delas é o nascimento do meu filho, em novembro de 2022, então eu estava no meu primeiro ano, e isso acabou interferindo, impactando no andamento da pesquisa. E o segundo deles foi o edital do doutorado sanduíche, que saiu esse ano, em março para abril, mais ou menos. Então, a partir daí, a gente começou a se dedicar para conseguir alcançar a bolsa, e semana passada a gente conseguiu. Então, saiu o resultado, né? Então, falando um pouco do cronograma, né? A gente está na coleta de dados do IBC, estamos iniciando agora a etapa de coleta de dados do IBC. Como a bolsa só saiu agora, então ela impactou, porque a partir da aquisição da bolsa CAPES, a gente pôde definir o momento que essa pesquisa da Espanha poderia acontecer, então ela vai acontecer de novembro de 2024 a fevereiro de 2025, e a partir desses dados que vão ser coletados, é que a gente vai ser possível de estruturar os fatores potencializadores e, consequentemente, construir um modelo norteador, né? Então, temos a previsão de defesa até março de 2026. Os créditos, né, que foram cumpridos, então, dentre disciplinas e atividades acadêmicas, e algumas produções. Então, eu estou como co-orientadora de um TCC, né, na especialização em neuroeducação do IFRJ, que estamos produzindo um artigo que tem perspectiva de publicação. Também estou com um capítulo de livro para ser publicado agora, a previsão é outubro desse ano, no livro de ações afirmativas na pós-graduação, que é aqui da Fiocruz também. Estou com um trabalho aceito para ser apresentado no Congresso de Educação Crítica Inclusiva, que vai acontecer em setembro, em Madrid. E esse trabalho está em análise
para ser publicado ou em revista ou em livro. Nós publicamos um capítulo no livro da EBS, né, sobre educação inclusiva em biociências, e também apresentei um trabalho no evento promovido pelo Instituto Benjamin Constant, que foi o seminário Conectando Conhecimentos. Esse trabalho ele também foi aceito para publicação como capítulo de livro e está com previsão de sair agora no segundo semestre. E é isto. E olhe pela apresentação, e olhe por sua apresentação. Parabéns pela cria, pelo filho. Tudo bem, com saúde, contente. Filho, o impacto é positivo, fique tranquilo. E agora eu vou passar a palavra para a Mariana, que ela vai começar a arguição. Tá bom, Mariana? Oi, bom dia, gente. E olha, eu acho que você pode tirar a apresentação, se a gente precisar, a gente volta a ela, só para a gente poder se ver melhor aqui. Isso, que assim fica melhor. Deu certo, né? Sim, tá tudo direitinho. Eu acho que eu vou até começar fazendo algo que eu acho que assim eu nunca tinha feito e a sua o seu trabalho me despertou para isso, que é fazer a minha audiodescrição, que eu acho que é bastante pertinente. Tem pessoas aqui que eu não sei se são colegas do Benjamin Constant, e eu acho respeitoso a gente fazer isso. Então, eu sou uma mulher branca, de cabelos cacheados, grisalhos não aparece, porque tem uma janela atrás de mim, saturando aqui a minha imagem, de meia-idade já, com uma blusa, roupa preta. Eu queria agradecer, né, o convite. Eu não esperava nada de uma qualidade menor vindo de quem vem, né, de você e da Michelle, sempre tem coisa boa vindo de vocês. Foi muito legal, eu fiquei, assim, realmente gostei muito de ler o trabalho, está super bem escrito e fica aquele gostinho de quero mais, agora eu quero saber o que vai acontecer nos próximos anos, como é que termina essa história, né? Dizer assim, não deu para não ter uma certa, não me identificar, né? Eu fiz um mestrado em ciências morfológicas na UFRJ e foi legal porque assim no primeiro dia de aula foi há 200 anos isso, tá? E no primeiro dia, nos primeiros dias de aula, era um dos poucos cursos que tinham um currículo mais livre. Todos sempre tinham assim essas disciplinas muito fechadas e naquela época não tinha muito isso, né? Hoje em dia é um pouco mais aberto. E no primeiro dia, o coordenador, na época, que era o professor Radovan, falou assim: vocês têm que ter a mente aberta. Se vocês quiserem trazer aqui um crédito feito na faculdade de música, eu lembro que ele ainda falou isso, do curso de oboé, eu lembro que ele ainda falou isso, do oboé é válido para a formação de vocês, porque tudo isso vai interferir na formação de vocês. Eu levei isso para a vida, sabe? O quanto que a gente tem que estar sempre com a mente aberta, porque qualquer coisa que a gente vai fazer da nossa vida daqui para frente, né, da ciência, ela é muito mais do que aquele temazinho que a gente está estudando. Ele tem um impacto muito maior, né, na vida das pessoas e a gente tem que estar sempre aberto a isso. E eu acho que você, né, traz essa perspectiva grande, né, e desperta o capacitismo que tem dentro de cada um, porque eu não deixei de. Eu identifiquei capacitismos meus aqui dentro do seu texto, né? Eu falei, eu sou essa pessoa que pensa isso. Por mais que a gente tente, né, ser desconstruidão e tal, a gente acaba, no final das contas, eu tenho esse pensamento aqui lá no fundo, isso aqui passa na minha cabeça. Então, eu acho que é importante a gente ter essa consciência de estar o tempo todo se policiando para saber se a gente, lá no final das contas, a gente se diz muito democrático, né? Mas, no final das contas, a gente acaba reproduzindo esses padrões. Né? Então, assim, em termos gerais, acho que a gente está aqui não para avaliar, eu acho que o mérito do seu trabalho, que isso foi feito quando você entrou no curso, então, assim, o mérito está dado. A gente está aqui mais para acompanhar como é que ele está sendo desenvolvido, né? Então, só pelos seus últimos slides em termos de produção, acho que a gente vê que ele está sendo bem conduzido.
E ainda ressalto mais porque, assim, eu já achava que ele estava sendo bem conduzido no sentido, né, não só de uma condução acadêmica bem feita, mas também da produção. A gente vê que ele está juntando os resultados que se propôs a juntar. Mas eu acho que você e Michele provam que a maternidade é possível, que eu não sabia, que não estava no seu texto, e realmente não tinha por que estar. Ela é possível dentro do contexto acadêmico, desde que ela seja acolhida da forma correta, né? Então, acho que isso é prova de que dá para ser, sim, dá para dividir a maternidade e a vida acadêmica como qualquer outro tipo de trabalho, porque isso é só mais uma etapa. Às vezes a gente vai deixar um pouco o filho de lado, às vezes vai deixar o trabalho de lado, mas no final das contas o somatório é positivo. Então, isso eu acho importante deixar aqui bem delimitado. Eu fui lendo o seu texto, fiz alguns comentários, eu posso até passar depois, como foi fácil, que você mandou em Word, ficou fácil de eu ir fazendo os comentários, mas a maior parte eu vou fazer aqui com você e outros eu vou falar, e não, falei besteira, porque aí também tinha algumas coisas que eu falei, aí logo depois do texto você trazia a explicação, então isso ficou tranquilo de avaliar, tá? Então, assim, de novo, no geral, eu achei que ele está muito bem escrito, tá? Assim, o português está tá bem transparente, está bem, né, explicadinho, acho que não tem... trouxe todo as informações que tinham que trazer, a revisão da literatura no sentido amplo da palavra, se não só da parte da revisão, acho que tá uma revisão, uma literatura atualizada, enfim, tudo aquilo que a gente espera que você esteja atendendo a esse momento, né? Tem algumas coisas que eu sugeriria, assim, uma atençãozinha especial. O primeiro comentário que eu fiz aqui, deixa eu achar a página, peraí, 19. Na página 19, no meio da página, no parágrafo, assim, o parágrafo começa assim, ademais, no Brasil, não sei se você está vendo. Deixa eu desligar aqui, não sei se isso aqui. Sim, ademais, sabe, posso continuar falando? Tá. Aí no final está assim, paralelamente, os alunos com deficiência estão sendo cada vez mais inseridos nas escolas regulares e estão se deparando com professores que não estão capacitados para esse atendimento. Isso é uma verdade, óbvio, ponto. Só que como você termina como uma referência de 2009, não dá a coisa da atualidade. Então, eu sugiro, e aí você traz né, o pledge, eu não sei como é que se fala, mas pledge, vem para traz mais no parágrafo seguinte um conceito da inclusão precarizada. Não é que esteja ruim, mas eu acho que caberia uma outra referência que trouxesse essa questão mais atual, né? Eu acho que o IBGE seria algo suficiente aqui, não é nada demais, não. É só para realmente não descasar de uma coisa que é atual, mas você está trazendo uma literatura de 2009, tá? Só para não ficar descasado. Mais para frente, aí é uma dúvida, tá? Mais para frente, na página 24, no segundo, que começa com um parágrafo, mas no segundo parágrafo completo, você termina assim, a frase termina assim, peraí. Isso só reforça a ideia de que o aluno com deficiência visual não tem menos competência do que o vidente, ele só precisa que sejam dados artifícios que favoreçam sua aprendizagem. Artifícios é a palavra mais apropriada nesse caso, porque eu pensei em ferramentas. Aí eu não sei, porque às vezes, né, tem uma linguagem mais própria, né, dessa literatura, e eu não sei se artifícios é a palavra adequada. É isso mesmo ou você acha que pode trazer algo tipo ferramentas? Não, pode ser ferramentas, acho que fica mais adequado mesmo. Sim, concordo. Não, é só porque às vezes tem uma linguagem própria da área, né? E aí eu que estava falando por besteira, né? Mas tudo bem. Depois você fala aqui na 25 sobre didática multissensorial, que eu achei máximo e achei muito interessante, porque a gente também não considera o vidente, aí eu vou trazer as pessoas que a princípio não têm nenhum outro tipo de ou deficiência ou não são neuroatípicos, mesmo essas pessoas têm as suas próprias formas de aprender, né, diferentes.
Eu, por exemplo, odeio com todas as minhas forças podcast, mas eu odeio num nível assim que é incrível, que eu não consigo prestar a menor atenção no podcast. E sempre tem outras pessoas que, assim, poderiam viver de podcast para o aprendizado para o resto da vida. E é isso, né? Então, o quanto que a gente fica impondo texto, 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 quando as pessoas podiam estar aprendendo de outras formas, mesmo não estando sendo inseridas num contexto de inclusão, né? Como você trouxe aqui, né? Então, assim, observação. Se quiser falar alguma coisa sobre isso, também fica à vontade, tá? Aí deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Não, acho que foi, eu fiquei devaneando enquanto eu lia e escrevi as coisas. Aí você traz, então, mais para frente, né, a revisão da literatura. Isso é uma coisa que eu sempre fico muito confusa, mas eu sei que é uma coisa da EBS, né, porque a sua revisão da literatura já é resultado também, né, porque, pelo que eu entendi, você já publicou isso, não foi isso? Foi, publicamos no livro da EBS. Pois é, que aí já vira um resultado. Aí fica estranho porque ele não vem depois, porque, né, como resultado, vem antes, mas enfim. Aí agora eu acho que eu já fui, peraí, acho que eu já estou nos seus resultados preliminares, que eu estou na página 29. Já é resultado, né? Aqui é a página 29. O resultado está depois da metodologia, Ah, não, então peraí. das preliminares. É porque para mim isso aqui já é praticamente seus resultados. É o estado da arte, né? É o estado da arte, você faz uma lista. Sim. Já sei. Eu não fui lá no seu capítulo para ver, tá? Então, por favor, se Uhum. tiver lá, você me desculpa pelo que eu vou colocar aqui. Mas é que logo abaixo da sua tabela, do seu quadro, né? Eu acho que é um quadro, uma tabela, você traz assim, tais dados demonstram que uma parte das publicações foram publicadas, E a... Então, assim, eu sugiro que você pode até trazer isso para o seu texto final, para essa informação ficar mais visual, que a gente acaba vendo. Outro dia a gente estava aqui numa conversa com o pessoal da CAPES, e aí eles estão começando a usar o termo assim, sair do litoral, porque no final das contas as capitais estão sempre muito perto do litoral. Então, eu achei interessante ter essa visualização geográfica disso, vamos sair das capitais. Não está nem mais falando só de sair do Sudeste, porque, no final das contas, mesmo que a gente esteja falando em Nordeste, a gente está falando muito do litoral. Então, a gente tem que fazer essa coisa do interior, né? E aí isso me fez começar a perceber essas questões geográficas de outra forma, né? Então, às vezes, a gente subestima a forma como a gente deveria, sabe, a geografia do negócio. E aí eu acho que isso pode ser mais um tipo de análise assim, que você trouxe, mas que poderia aprofundar, talvez, entendeu? Sugestão, tá, gente? Isso aqui é só para... O que mais? Deixa eu ver aqui. Eu já começo o meu comentário assim, fiquei pensando, porque realmente, assim, você me trouxe, me despertou algumas coisas. Já sei, peraí. Não, você já sei. É porque, assim, peraí, que eu acho que agora já é, no seu gestático, que é na página 33. Que está logo embaixo daquele quadro que você traz quais são os métodos, as formas. Você até mostrou aqui esse mesmo quadrinho meio marrom, né? Com as florzinhas. Aí, porque assim, você falou que eu achei o máximo isso dos materiais simples que são usados, né? De como é que você não precisa de coisas muito caras, porque eu jurava que eu ia ver uma impressora 3D escrita no seu texto e ela não apareceu. Não. Achei ótimo, né? Porque, assim, apesar de eu achar que, no final das contas, pode ser, né? Eu fico imaginando um fêmur sem impresso, de uma impressora 3D. Aí já estava aqui pensando, gente, mas como é que ficariam os pontos de inserção do músculo? Porque são aquelas coisas bem, né? São Detalhado, né? bem detalhadas, né? E aí, numa impressora 3D, eu fui lendo e esperando, e eu gostei de não ter visto uma impressora 3D escrita no seu material,
apesar de ficar um pouco surpresa disso não aparecer na literatura, mas enfim, tudo bem, porque as combinações trazem formas diversas. Mas eu fiquei, na verdade, me perguntando, e não sei se isso faz parte da sua intenção no final, é de assim, se alguma professora, e aí eu vou usar mesmo no feminino, porque a gente sabe que é a maior parte, se alguma professora quiser buscar, falar, gente, como é que eu posso trabalhar com isso? Existe algum tipo de repositório? O Benjamin Constant tem? Existe alguma coisa onde a gente possa buscar materiais ou formas de se inspirar para trabalhar com pessoas com deficiência visual dentro da sala de aula, para eu não ter que... Tá, tudo bem, você vai falar, poxa, Mariana, vai entrar no Google. Sim, mas assim, né? Algo um pouco mais direcionado. Existe isso? Vocês estão pensando em fazer algo do gênero? Me fala um pouco sobre Então, isso. o IBC ele tem um setor de produção, que é o Departamento de Produção de Material Especializado, então ele produz e distribui Brasil e até internacionalmente esses materiais. É de fácil acesso às instituições, normalmente é para instituição pública, né? Então, no site deles você encontra a lista dos materiais e a maneira de adquirir, faz a solicitação e eles enviam. Eles mandam materiais em braille, materiais táteis feitos em termoforme, né, que é uma película de papel filme, PVC, que é feito em formato de relevo na máquina do termoforme. Então, eles enviam isso para, assim, instituições públicas, né? Então, tem essa possibilidade. A nossa ideia é que, a partir desse entendimento, né, na pesquisa, desse entendimento, tanto da parte teórica de pesquisas, como da parte da vivência em si, propor algumas diretrizes que o professor ele use como base, né? No caso específico do ensino da morfologia, né? Então, a nossa proposta é, de fato, criar algumas diretrizes que digam, ó, oriente o professor nessa elaboração das práticas que ele vai realizar, caso ele tenha um aluno com deficiência visual, né? O que é bom, porque já é até eu acho que o que vocês estão propondo é até o antes disso que eu estou propondo, né? Porque eu posso até querer procurar, sei lá, um cérebro, o que foi um dos exemplos, estou usando porque apareceu aqui no seu texto, né? Uma questão do modelo de cérebro. Mas não adianta eu ter o modelo se eu não sei usar, né? E aí eu acho que a proposta é que vocês, olha, né, trazer para além de eu dar o material, mas a forma como aquilo pode ser pedagogicamente trabalhado dentro daquele espaço, né? Sim. Legal. A outra questão que eu tinha aqui é que você traz essa comparação, né, com o curso de fisioterapia lá da escola lá de Barcelona, né? Madrid, da Autônoma de Madrid. E aí eu fiquei assim, qual a viabilidade técnica dessa etapa acontecer? Mas eu já percebi que foi que você agora vai lá, né? Você vai ter a oportunidade de ficar 4 meses lá pelo sanduíche, e aí você vai conseguir fazer esse trabalho lá, né? Isso. Vou entrevistar eles e vou acompanhar, né, essas aulas, entender como eles fazem também esse ensino, né, lá. Sim. Porque de novo, como a gente está aqui para acompanhar e saber como é que está indo o desenrolar da sua tese, se você se propôs a fazer algo que vai ter uma delimitação e que vai conseguir chegar no final, isso aqui foi algo que acendeu aquele alerta, né? Porque a gente sabe que a gente não está nadando em dinheiro, infelizmente, então e requer tempo, você não tem como fazer 2 estudos ao mesmo tempo, então eu fiquei acendeu esse alerta, mas estou super satisfeita por você, pela Michelle, pelo curso, por todo mundo que vai conseguir fazer essa etapa fora do Brasil. Desde o início a gente já tinha entrado em contato com a instituição, eles foram super receptivos em me receber, né, assim, e aí estava dependendo só da bolsa mesmo, e deu tudo certo, né, fui contemplada agora semana passada, então ainda estamos comemorando, e foi quando fechou mesmo a data certinha, né, para a gente ir. Ai, que bom, fico feliz. Bom, vocês escolheram, não que isso vai interferir, mas é pura curiosidade, por que vocês escolheram especificamente essa universidade, esse curso?
Então, na pesquisa da professora Michele, ela teve uma vivência lá também, Lá. ela já conhecia a instituição, parte da pesquisa dela também foi lá, então ela trouxe essa proposta de a gente voltar agora com uma outra perspectiva, né, das disciplinas morfológicas de uma forma mais ampla, né, e depois de alguns anos, né, de ver como que está hoje, né, então a gente tinha a vivência do Benjamin aqui no Brasil, então por que não pegar uma outra vivência, né? Já que a gente já tinha acesso, tinha conhecimento dessa instituição, né? Entendi. Aí ela seria assim, um tipo de referência lá para educação de pessoas É, com deficiência visual? é isso, é uma organização que é vinculada à Universidade Autônoma de Madrid, que é focada no aluno, numa pessoa com Não. deficiência visual. Então, eles têm diversas ações, né? Dentre elas, a escola de fisioterapia, né? Uhum. Então, é só para alunos com deficiência também. Então, também é especializada. Tá. Aqui mais para baixo tem algo que eu acho que vai ser necessário vocês darem uma corrigida, que é o primeiro parágrafo da página 40, onde fala sobre o comitê de ética. Você dá o número do parecer, mas o ideal é você usar o CAI, Certificado de Apresentação, tá? Que é outro número. Porque, não que com esse você não consiga identificar, mas é porque o mais adequado é usar o CAI, escrever CAI e o nome Tá, e o número do o número. CAI, que não é o mesmo número esse, é Sim, outro sim, é número, diferente. mas ele existe, já entendi. Uhum. Fica isso em relação a essa questão da ética de seres humanos em outro país. Porque, assim, a gente, né, assim, se deve existir uma legislação lá, como é que vocês pensaram isso? Durante a submissão ao CEP, eles pediram todo o processo de autorização da instituição, né, afirmando que autoriza o desenvolver do estudo lá, e pediram contato também do CEP da Universidade Autônoma de Madrid. Então, a partir dessa autorização que eles já tinham dado e do contato do CEP, aí, com esse comitê aprovado aqui, a gente leva lá para a instituição, né? Eles não, lá na Espanha, eles não pediram para passar É, por comitê. Então, eles entendem que a aprovação daqui já. já é suficiente. Sim, Tá. É só para não enviar. Eu sei que você não vai fazer nada de errado, não, mas assim, é só para depois não sim, obrigada. inviabilizar a publicação, inclusive, do trabalho, né? Porque Uhum, tem muitas revistas, eu acho que a maioria, se também não pede, deveria pedir, uhum. todas essas licenças para De que o ambas as trabalho. instituições, né? Exatamente, né? Que a gente sabe que a legislação é diferente. A gente está aqui com Uhum, uhum, um grupo que está sendo formado lá em Moçambique. Então, a gente fica aqui dando aula para o pessoal lá de Moçambique. uhum, E aí chegou nesse impasse de CEP, né? Porque uhum. é tudo, né? O curso é da Fiocruz, mas o trabalho está tudo sendo feito lá. Então, Sim, enfim, sim. só para ter esse cuidado. Já estou terminando, tá? Aí, depois, quando você faz agora sim, os resultados preliminares, você menciona esses primeiros descritores, aí eu falei, ué, mas você não fez nenhuma variação, aí logo depois você vem e mostra a variação que você fez, tirando um deles, e aí consegue aparecer. Achei bem Uhum, legal essas combinações que vocês fizeram e a forma, né, porque não é comum, tá, ver isso, uhum. essa programação, que não deixa de ser uma programação, né? Uma linguagem de programação que a gente faz Uhum. dentro das bases de dados para conseguir alcançar os resultados. Então, eu achei legal essa frase de programação que vocês fizeram, achei bastante apropriada. Eu até perguntei, porque em alguns momentos eu achei que realmente, assim, bem criteriosa, e aí por isso que não teria vindo. Então, aí, quando junta assim, citologia e tal, até ali eu já teria diminuído. Mas depois eu vi que vocês realmente conseguem fazer uma outra coisa, aí eu entendi. Mas essa observação ficou porque eu comecei o Sim, texto sim. e foi ficando, tá? Uhum. Já estou acabando, acho que esse é o último comentário. Ah, não, não é o último comentário, não, mas é o penúltimo. Espera aí que eu estou achando comentário. Que é na página 46, o quadro, na verdade, a figura 8. Quer Uhum. dizer,
marquei como figura 8, mas é esse contexto. Essa parte da educação do mercado de trabalho me pareceu um pouco descolada da parte da bibliometria que você veio trazendo. Eu gostei, achei legal a forma que vocês colocaram, inclusive me remeteu à Política Nacional de Assistência Estudantil, que foi lançada, a lei foi lançada, não, né? Foi sancionada essa semana, saiu anteontem, dia 3 de julho, a nova lei que estipula a política nacional, que traz muita coisa sobre pessoa com deficiência, né? E aí eu fiquei pensando se não caberia um resultado, uma mini análise sobre as políticas públicas do estudante com deficiência e talvez até algo assim focado na questão como você traz aqui, né? Mas assim, através da lei de acesso à informação, você consegue saber até assim, estudantes com deficiência visual nos cursos, sei lá, de biologia, entendeu? Que pode ser só pegar só daqui do Rio. Enfim, algo que você consiga acessar, como é onde essas pessoas estão, quem são essas pessoas? Sim, sim. Veja, não quero desvirtuar o seu trabalho, porque eu acho que dentro de uma sequência lógica que eu achei que está super ajustadinha, isso foge um pouco. Uhum. Mas é que você me provocou trazendo esse resultado. E aí eu juntei essas coisas e falei, poxa, ia ser interessante entender onde é que estão essas pessoas, se elas existem, se elas estão acessando, se elas estão lá, e como é que, né? E Sim. aí, enfim, fiquei um pouco curiosa. E eu tinha acabado de debater mais cedo com os colegas aqui que a gente tem que fazer alguma coisa, já que a nova política foi lançada. Então, isso acabou me provocando, né? E, por fim, juro, acabou, Maurício, última coisa, eu vi aqui o seu cronograma e vi que você ainda dá por cumprir a docência em biociências em saúde, que eu entendo que é a parte que tem que dar aula, não é? Não, é uma disciplina que vai ser oferecida pela professora Michele no próximo ano. Esse é o estágio em docência, né? Ah, Você tá. está falando? Agora, eu me confundi, Não, você tem toda a razão. porque como eu sou eu estou atuando, né? Eu acho que eu não tenho que pagar, né? Essa Ah, disciplina. não, é. Mas, de qualquer forma, eu vou continuar falando o que Sim, eu ia falar, que é o seguinte. A gente existe tem no IAC os cursos de férias, né? Que tá até vai ser. Aconteceu, acho que dia 22 é a aula inaugural. E a gente está com uma baixa representatividade da EBS nesse espaço. E eu achei o seu assunto de tese tão pertinente para ser falado ali, uhum, que eu acho que assim, essa parte de inclusão, sobre inclusão, a gente deveria fazer um esforço. Aí o recado também para todos os alunos que estão aqui é um esforço para que esse assunto fosse levado. Porque a gente tem um público muito grande de estudantes de graduação da área biomédica, né, biológica biomédica, e que em algum momento assim devem estar fazendo licenciatura ou vão fazer licenciatura como uma alternativa, né, para temporária ou, né, enfim, de carreira. E eu acho interessante que vocês pensem, enquanto discentes daqui da EBS, em levar esse assunto, porque se não for a EBS levando, não vão ser os outros cursos que vão levar, sim. né? Então, acho que é uma responsabilidade nossa, né? Também participar nesse tipo de questão. E aí, semeando a discórdia, eu adoro semear a discórdia, a gente já fez uma consulta à CAPES, enquanto grupo organizador dos cursos de férias, né, que eu estou lá nesse Uhum. espaço, é, é, o tempo que for dedicado ao curso de férias pode sim ser contabilizado como estágio em docência. Uhum. Talvez não cubra toda o necessário, mas a gente identificou que pode. Aí, por que eu estou falando que semeia discórdia? Porque eu sei que tem um espaço dentro do IOC que ainda avalia isso. Mas Sim. pelo menos agora a gente tem uma carta da CAPES dizendo que vale. Então, esse é um recadinho para você e Uhum. para todo o pessoal que está aqui assistindo. Bom, de resto, que não tem mais, eu agradeço assim
a sua disponibilidade, a sua confiança no curso para trazer esse assunto, a sua competência em trazer o assunto. Eu fico muito feliz de ver assuntos como esse sendo tratado aqui dentro e ver que está bem encaminhado, que está indo e que, com certeza, quando terminar, vai ser um grande sucesso. Tá? Obrigada, Taila. Tá, obrigada a você, professora, pelas contribuições, serão muito válidas, né, para a nossa pesquisa. Bom dia, Iole. Bom dia. Iole, bom dia, Bom dia. Michele, que está aí, e a todos os demais discentes, e os discentes que estão presentes. Então, quero agradecer, claro, o convite que vocês me fizeram já faz bastante tempo. Lembro a você, a Michele, e espero poder contribuir numa área que, como eu disse desde o primeiro minuto que a gente fez contato, eu estou nem longe de ser especialista, eu não tenho nenhuma produção no campo, então eu vou poder olhar o seu trabalho de uma perspectiva mais geral, né? Geral leiga, eu diria. Mas eu tenho certeza que mais para frente, nas outras avaliações, você vai contar com a participação de especialistas próximos a teu tema, até para... não é para questionar o seu trabalho de forma alguma, é muito mais para chancelar o seu trabalho, né? Quando você tem pessoas mais próximas da área que você atua, e com produção, você tem a certeza, bom, que a Michele já te dá essa certeza, a Michele é essa pessoa. Então, um segundo olhar, talvez um pouco mais afastado do seu trabalho, vai te dar uma visão que eu não tenho a menor condição de te dar. A minha impressão geral do seu trabalho é que está bom, está encaminhado, está consistente, está coerente, está tudo isso. Mas a visão do seu trabalho na perspectiva do campo em que ele está inserido, essa não tem como te dar. Apesar de você ter feito várias revisões biográficas, ter feito uma busca na literatura, sobre as quais eu até acho que a gente vai conversar um pouquinho hoje, eu não tenho como te dizer. Mas, estando sendo orientado pela Michele, isso transmite tranquilidade ao programa, está orientado por quem sabe. E como você é uma profissional que mais recentemente começou a atuar no campo, então ainda tem mais o respaldo da sua própria vivência, da sua própria atuação. Tá bom? Então, eu vou fazendo alguns comentários e você fica totalmente à vontade para me interromper a hora que você quiser e falar o que você quiser, tá bom? Às vezes eu vou fazer perguntas, às vezes eu vou comentar. Em todas essas ocasiões, você pode interromper mesmo. Então, aqui você fala, eu paro e você continua. Tá bom? Ok. Então, vamos lá. Eu vou tentar ser bastante breve. Então, alguns comentários iniciais, fora esses que eu já fiz, já sobre o seu trabalho. Quando eu li o seu trabalho, a sua apresentação, eu percebo que tem uma coerência, você está organicamente inserido no seu projeto. Você vem de uma história de formação, de inserção no campo de trabalho, vai passar um avião aqui, ninguém vai me ouvir, uma mentira. Aqui a gente está na linha de passagem dos aviões que vão Santos no mundo. Então, é aquele samba do Chico Buarque, que é espera passar o avião, passou o avião, a gente continua. Então, tem essa coerência do tema que você escolheu, da sua formação, da sua atuação, e você tem um perfil, um dos vários perfis, que é totalmente perdido. Tanto o seu tema quanto você estão muito bem ajustados, inseridos na EBS, e é tudo muito coerente, isso é muito bacana. Em relação a você ter tido a chegada do seu filho, você não disse o nome, não tem que dizer, mas só por isso que eu estou chamando o seu filho. Então, a chegada do Theo, porque a gente tem que se referir, né? Não tinha informação. Ele é sempre muito bem-vindo, eu tenho certeza que você vai dar conta. E também espero que você saiba todos os recursos que você conta. Quer dizer, eu acho que existe uma licença maternidade reconhecida pela CAPES, que você tem direito a um tempo adicional de bolsa, caso você tenha bolsa. Se não, um tempo adicional para cursar, para concluir o doutorado. Então, de forma alguma, isso pode se tornar uma pressão para você abrir mão de nenhuma micro-nano fatia do seu direito e prazer de ser mãe. Isso é um direito que está assegurado e você deve usar e não deve, de forma alguma, entender a maternidade como uma limitação ou uma fonte de pressão. Nada disso. Não é nada disso. Você está aqui para exercer plenamente seus dois papéis, profissional e como mãe. E vai ser tranquilo. Tá bom? Essas são as colocações iniciais que eu queria te fazer. E aí eu vou entrar no seu trabalho, da perspectiva de alguém que não é do campo da sua pesquisa. Então, eu vou ter que me debruçar sobre outras coisas. Então,
já falei que seu trabalho fica em pé sozinho, que ele está coerente internamente, mas eu vou olhar para ele da perspectiva de uma aluna de doutorado. Então, a gente pode propor coisas ou discutir coisas com um grau de profundidade, talvez de amplitude, que não caberia no mestrado, de forma alguma. Então, a gente tem que lembrar dos prazos, objetivos, das definições, que é um mestrado, que é um doutorado, ok? Então, tudo que eu vou falar aqui também não é como você deveria ter feito, porque eu acho que você sabe, não, tenho certeza, que você e a Michelle sabem muito bem o que vocês fizeram, mas talvez, eventualmente, da perspectiva de uma ampliação. Uma ampliação factível, coisas que você pode fazer se você quiser, se vocês acharem que vale a pena. Tá? Então, eu vou começar. Eu também fiz algumas anotações no seu texto, mas eu vou te mandar. Nessa etapa, eu não entendo o texto como fundamental, porque ele vai passar por inúmeras revisões, né? Porque vai chegar na sua qualificação, vai ter o input de uma banca com componentes externos e internos. Quando for para a defesa, o texto será outro, né? Isso aqui é quase a semente do seu texto, que ainda vai se desenvolver em muitas direções, tanto em termos de aprofundamento, em termos de raízes de base, quanto de folha, caule, que é os resultados que você vai desenvolver. Então, fica tranquilo, o texto eu vou te mandar, muito mais pelos comentários que estão lá, do que qualquer correção de forma e conteúdo. Bom? Então, vamos lá. Para quem é leigo, e a sua tese tem que lembrar que ela está num curso de ensino de biociência e saúde. Portanto, ela será lida por pessoas que estão atuando na mesma área que você e pessoas que não estão, como eu, por exemplo, tá? Com esse leitor que você está conversando. Então, algumas sugestões que eu vou te dando, você me diz se elas são pertinentes ou não, eu vou tentar ser muito breve. Tá? Então, assim, e também vou te mandar todas elas por escrito, de onde que você também pode anotar o que você quiser, mas não é obrigado a anotar nada que você vai receber tudo. Não é muita coisa. Momento no seu texto, que eu quase chamei de tese, mas não é, o que você começa a fazer uma certa cronologia, não vou dizer uma história, mas uma cronologia, né, da educação especial, e você começa, então, com o século XVIII, XIX, e você menciona lá que a educação, então, não era vista como prioridade, quer dizer, não se tratava nem exatamente de uma educação, se tratava de um acolhimento, de um cuidado, até às vezes um cuidado, muitas vezes quando tem essa combinação entre instituições religiosas no passado e educação, isso pode levar a diferentes entendimentos, até a formação religiosa mesmo, ida de contrabando ou declaradamente, como aconteceu com as populações indígenas nas atuações religiosas. Aí você dá um salto enorme e vai parar em legislação bastante recente. Bom, se você tem intenção de manter isso na sua tese, então eu acho que esse é um ponto que você tem toda a condição de se debruçar um pouquinho mais. Porque entre o primeiro ponto que você traçou e o segundo está a instituição, por exemplo, onde você trabalha. Então, o Benjamin Constant, que começou com outro nome e sofreu uma mudança justamente na transição do Império para a República, ele é de 1854. E eu fui dar uma busca rápida, o INES é de 1857. Ele vem criado na esteira mesmo, inspirado. Pretende, não sei, você pode me responder, se pretende manter esse aspecto mais histórico-cronológico, se pretende sim ou não, e nesse caso, se o meu entendimento é que ele merece um pouquinho mais de detalhe, não é para você rever, sua tese não tem o objetivo de fazer a revisão histórica da educação inclusiva no Brasil. O que você acha? Então, assim, a ideia foi, de fato, eu não pensei em aprofundar esse conteúdo, porque eu vi que existem muitos trabalhos que se detêm a esse processo histórico, né, contando todo esse percurso. Então, a minha intenção nesse capítulo foi mais dar uma introdução para poder chegar na educação especial e fazer esse entrelace dela com a educação inclusiva, né? Talvez tenha sido um salto muito grande, talvez merecesse de fato falar um pouco mais sobre esse processo histórico, talvez tenha sido muito direta, né, digamos assim.
Mas a ideia aí foi porque eu vi que tem muitos estudos que trazem esse percurso, sabe? E aí eu fiquei pensando de fazer mais do mesmo. Por isso que eu tentei nessa perspectiva da interação, né, da importância da educação especial no contexto da inclusiva. Mas eu entendo que, de fato, possa, Então, sim, trazer algo a mais, né? e olha, justamente eu vou me pegar na frase que você citou, que eu acho que é perfeita. Tem muitos estudos, mas você referenciou um. Sim. Então, na sua tese, você não vejo nada demais, você Uhum. fazer um troço muito resumido e detalhes desse histórico podem ser encontrados aí você, como você disse, Uhum. você escolhe aqueles que você acha que são mais ilustrativos, mas você permite que um leitor compreenda que existem fontes. Da mesma maneira, eu acho mesmo que na sua tese esse salto é muito grande para uma tese de doutorado. Sim. Mas você tem várias alternativas. Escrever um pouquinho mais, me referenciar mais, escolhe um, duas, que você acha que vão desenhar esse cenário para o seu leitor, a sua leitora, e pronto. Entendeu? Sim. Mas por uma tese de doutorado, a gente espera que todo o assunto abordado, pelo menos, refira a fontes que é uma escolha sua abordar. Uhum. No momento que você escolhe abordar, passa a ser um compromisso seu. Sim, Então, sim. como tem estudos, acho que não vai te dar trabalho nenhum. Uhum. Sim. Trabalho nenhum, não. O trabalho sempre dá. Mentira, mentira. Vou fazer uma autodescrição. Então, sou um homem de meia idade, branco, de cabelos grisalhos e bastante curto. Minha estatura não dá para ser visualizada nessas condições, mas estatura mediana. Tenho olhos castanhos e acho que é isso. Sobrancelhas, como ele diz aqui, grossas e arqueadas. Pronto, segui o manual aqui. Peço desculpas por só ter feito isso agora. Vamos lá. Então, aí, Mariana, e olha, a gente passa para o segundo ponto, que eu acho que eu quero discutir mesmo com você da perspectiva de uma doutoranda. E de uma perspectiva de alguém que escolheu fazer levantamento bibliográfico, uma espécie de sensometria, e que escolheu para a banca alguém que não saca do seu tema mais específico, que, portanto, vai se deter em outros, mas sempre na intenção de somar. Então, vou falar um pouquinho e você depois pega tudo que eu falei e responde o que você quiser, como você quiser. Eu acho que quando a gente tem uma revisão com pouquíssimos registros recuperados, como as suas, duas, e o seu laboratório tem uma experiência imensa nisso, com publicações nas revistas de alto impacto e sobre temas muito diversos, mas a gente tem duas possibilidades de olhar para isso. Ou a gente tem um problema na busca, né? E é por isso que a gente encontrou muito pouca coisa, ou a gente, de fato, está entrando num campo que é pouco investigado. Né? Então, eu vi que você, na segunda revisão, você fez um esforço de combinação de descritores 2 a 2 para ver o que você encontrava. Então, isso é louvável, isso revela assim, digamos assim, uma inquietação com esses resultados muito escassos. Né? Então, a gente já sabe de antemão que você possivelmente está entrando numa área onde há poucos estudos específicos sobre o que você quer fazer, que a gente pode enxergar como oportunidade. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para mim como você vê o fato de não é pegadinha, porque eu tenho questões para colocar depois. Mas, assim, como você vê, como você percebe a sua pergunta de pesquisa diante de um campo que ela digamos, de certo modo, bastante ausente. Por que isso acontece, na tua opinião? Eu acho que vem muito do que eu acho que a ausência de estudos vem muito do que eu trouxe em um dos trabalhos na parte que eu falei, na parte do ensino das ciências, né? O ensino das ciências, ele é muito visual. Então, tem estudos que mostram que muitas pessoas com deficiência visual, elas adentram cursos de ciências e eles não permanecem porque eles encontram uma série de barreiras, uma série de situações que impedem o seu desenvolvimento, aprendizado ali naquele contexto. Então,
Como esses alunos não acessavam esses cursos, eu entendo que, assim, não se faziam pesquisas, né? Assim, não se buscava fazer pesquisas sobre essa temática, por conta muito dessa ausência, né? Só que, ao mesmo tempo, a gente percebe que isso há tempos, né, atrás, mas quando a gente vai avaliando os dados, por exemplo, publicados pelo INEP, a gente vê que essas pessoas com deficiência, elas estão entrando nos espaços de ensino profissional e de nível superior, né? Então, isso cada vez mais vem acontecendo, eu sei que muito em detrimento de lei, como, por exemplo, a lei de cotas, né, que favorece essa entrada, esse acesso, a educação inclusiva que vem se fortalecendo, né, cada vez mais. Mas, assim, eu acho que vem muito disso, sabe? Não tinha alunos, então ninguém se dedicava àquilo ali. Só que eles estão chegando e começa a surgir essa inquietação, né? Quando a gente fala da saúde especificamente, aí é que é uma área que é altamente, assim, é, digamos, é, dificulta, né, essa entrada, né, desses alunos, né? Então, a gente vê poucos Dificulta a alunos. permanência, né? Porque a entrada Permanência, está assegurada por lei. está assegurada por lei, sim, isso, mas a permanência, de fato. Então, muito porque a sociedade é muito capacitista, né? Ainda se tem muito entendimento da deficiência enquanto aquela condição que impede aquela pessoa de desenvolver, enfim. Então, acredito E que olha, vem vou te muito interromper disso. só um instantinho para jogar um pouquinho de gasolina na sua fogueira. O outro, mais gasolina boa. É assim, você está falando da sociedade, mas a gente está dentro das instituições de ensino. Você fala que os professores de uma certa da educação, né, da educação técnica, enfim, técnica e tecnológica, mas e os professores de ensino superior, eles têm formação? Não, Então, assim, talvez a gente esteja falando da necessidade de estrutura, infraestrutura e formação. E sim. não é as pessoas que estão lá há muitos anos, algumas com todo esforço estão conseguindo concluir. A Helena está aqui nos assistindo, a Michelle está aqui, ela sabe das dificuldades, mas que essas pessoas estão lá. Então, eu queria olhar para a sua busca agora, de uma perspectiva de doutorado, não é uma coisa que você possa fazer, eu só quero conversar com você. Olha, a Helena respondeu, sim, muito. Então, vai passar outro avião aqui. Vocês pensam que eu estou brincando, mas eu vou continuar falando, senão parece desculpa para desligar o áudio. Eu acho assim, quando a gente faz uma busca, agora eu estou mesmo te cutucando, te chamando para defender o seu trabalho, e dizer assim, não vou fazer porque eu não acho pertinente, paciência. Vocês estão livres para isso. Mas quando a gente faz uma busca e não encontra quase nada, essa é a minha opinião pessoal que eu quero compartilhar com você. Eu acho que a gente pode pensar assim, será que trabalhos de áreas menos direcionadas como a minha, não tem nada a contribuir para o que eu estou querendo estudar, para o que eu estou querendo saber? Eu vou te dizer por que eu estou te dizendo isso. Porque as áreas, eu sou formado, meu doutorado foi em Biologia Celular e Molecular aqui na Fiocruz. Eu, inclusive, fiz iniciação científica com o Radovan, lá em tempo enfim, que não existia telefone celular. Precisamos voltar tanto para não revelar a minha idade, que eu não revelei nem na audiodescrição. Então, quando a gente esbarra com um lugar onde tem muito poucas ocorrências, a gente tem que aprender com o que de mais, minha opinião, com o que de mais similar há. Né? Quando você afunila para ciências morfológicas, e mais ainda quando você afunila para humanas, é muito legal se você encontrar muitos registros. Mas quando você encontra muito poucos, no caso zero às vezes, será que os seus critérios de busca não estão estringentes? E o que é mais importante? Já identificou a lacuna está dada, ninguém está questionando esse resultado. Eu poderia até entrar com você numa discussão se você não deveria ter aberto mais a sua estringência em relação à qualidade dos registros que você quer recuperar. Né? Você mesmo está mandando trabalhos para congressos que não apareceriam na sua busca. Então, essa certa, não sei como dizer isso, se torna opaca uma pesquisa relevante para as buscas. Pessoalmente, Maurício Luiz, acho que quando a gente esbarra com poucos registros, abrir o escopo é importante. É como se a Iole dissesse para ela mesma que o trabalho que ela vai mandar para os congressos que ela vai não merece estar numa busca ou numa revisão bibliográfica sobre o que é feito. Quando é lá que nascem, é lá que estão as sementes e os embriões de grandes trabalhos que virão depois. Então, essa é a minha primeira
ressalva que você pode responder agora ou pode esperar eu falar mais um pouquinho, como você quiser. Não, eu prefiro que você fale agora. Não, então a gente identificou, foi uma inquietação que a gente teve, essa pouca quantidade, a gente discutiu muito sobre isso, de até alguns estudos que a gente esperava aparecer e não apareceram. E a gente pensa assim sobre, pô, será que tem que mexer no método utilizado, expandir? Então a gente pensa sim em expandir, pensa em fazer outros tipos de busca para de fato ver se realmente não é produzido, porque é pouco produzido, né? A gente já sabe. Mas se de fato não é produzido ou se a gente não está conseguindo acessar esses estudos, né? Então, isso é algo que já inquieta a gente, de tentar mexer nesses aspectos da busca de identificar se realmente esses estudos não estão aparecendo ou onde eles Não existe. estão, né? Ou não existem, de fato não existem. Mas no seu percurso acadêmico, você está deixando claro que eles existem. Eles talvez não estejam no nível de exigência da sua busca. Eu não sei Sim, como se faz uma revisão de estado da arte. Está gravado o Maurício Luz dizendo isso aqui. Mas quando a gente chama de estado da arte, eu não sei se a delimitação é pelo tipo de registro que a gente aceita incluir. E aí, talvez uma revisão de estado da arte nesse momento não seja o mais adequado, ou você possa fazer uma concessão maior, inclusive nos termos de busca para. Eu fico imaginando assim, anatomia, é, anatomia de outras espécies. Não teria nada a informar para você sobre o que você quer saber? a gente Ensinos excluiu de a gente excluiu, porque como a gente está envolvido em cursos da saúde, né, tanto na massoterapia como a ideia é de envolver cursos de áreas biomédicas, então a gente entendeu de focar, que talvez fosse melhor focar no ensino desse tipo de morfologia, né, morfologia humana, por isso que foi delimitado essa área. É uma escolha, só estou te dando uma outra Sim, uma perspectiva. opção, Perspectiva sim. que não é nenhuma opção, opção quem dá é o orientador. Eu estou dizendo que existem outras maneiras de olhar para identificar uma lacuna muito específica, como é o caso do tema da sua tese, que também é sempre, toda tese é muito específica, né? Então, você já está feito o trabalho. Agora, se você. Às vezes, o que eu estou querendo dizer para você é que às vezes a gente vai chegar nas ciências morfológicas humanas, chamemos assim, que foi o seu recorte, e vai reinventar a roda, ou vai deixar de aprender com o que foi feito em outras áreas, que são muito mais próximas do que outras áreas humanas. Porque eu Sim, acho que, por exemplo, tem outras áreas de ciências da saúde humanas que têm menos a contribuir para o tipo de pergunta experimental, para o tipo de pergunta de pesquisa que você está fazendo, do que áreas não humanas, porém morfológicas. uhum, Citologia não humana, citologia, né? Para a gente baixar um pouco a bola, a gente está falando de célula eucariótica, de tecido. sim, sim. Evolutivamente, nós temos muita proximidade, muitas mais semelhanças do que diferenças, sobretudo ao nível de graduação. Então, minha pergunta para você, que minha sugestão, enfim, quem decide é orientador e aluno, eu estou falando como leigo, é que se você quer ir para frente, você tem que olhar para os lados. Né? Porque se a gente se especializa desde o início e vai andando, a gente talvez vá reproduzir iniciativas bem ou mal sucedidas, já feitas em campos correlatos por os quais a gente não andou. Isso, para mim, Sim. foi uma questão que eu queria colocar, não para você fazer, para você refletir. Uhum. Ok? Só isso. Essa é em relação às buscas. Minha impressão é de que não existe artefato, a busca específica que vocês fizeram está correta, mas que ela pode ser expandida tanto em termos de abertura para áreas correlatas, para campos próximos, quanto de stringência no tipo de registro que você se permite recuperar. Eu tenho cada vez mais aprendido com teses, dissertações que nunca viraram artigos. Não, obviamente, não tem o mesmo patamar de artigo, mas também foram revistos por pares, uma banca, passaram por qualificação, enfim. Tem valor documental e tem valor de registro. Eu tenho aprendido cada vez mais também com trabalhos completos, sobretudo na nossa área, que é uma área que valoriza o trabalho completo. Menos do que já valorizou, a área está se transformando, está se consolidando, ou diria está até consolidada. Enfim, em relação à sua busca, acho que tem duas perspectivas e busca tem aquela coisa boa, né? A gente pode fazer.
Sim. A infraestrutura que exige é pequena, o seu laboratório tem talvez esteja hoje um dos laboratórios com mais competência para isso Uhum. no IOC e na própria Fiocruz. Então, acho que você está aí com uma faca e vários queijos na mão, várias facas e vários queijos na mão, para apresentar um panorama mais completo da área em si. Então, esse é o ponto que eu queria colocar com você. Uhum. Se você quiser continuar a falar mais sobre isso, fica, por favor, à vontade, porque eu tenho muito pouca coisa para acrescentar em relação ao seu trabalho. Acho que expandir outras áreas talvez seja útil mesmo. Talvez eles tragam algumas informações que possam ser aplicadas para o nosso contexto, né? Também. Então, acredito que agregue, sim. De fato, eu confesso que eu não pensei. Eu pensei em limitar mesmo, mas é uma opção, sim. É porque, em geral, a gente precisa limitar, porque eu até anotei aqui, porque a produção sobre tudo é imensa. Só não foi o seu É, caso. Né? Qualquer coisa que você vai pesquisar tem é muita registro. coisa. Se você não recortar, você não faz nenhum tipo de É, estudo baseado é, nela. Né? é. Então, esse seria um ponto. Eu não sei, eu anotei aqui algumas sugestões, talvez, para onde você pudesse virar a sua luneta, né, a procura de registro, mas isso eu te mando por escrito e você considera aí com a sua orientadora. Eu, como interessado e não versado no seu campo, eu queria entender que você me contasse um pouquinho mais como vai ser essa sua investigação nessas duas instituições que eu acho que você tem o mérito que é de conseguir uma bolsa de sanduíche e ir para fora do Brasil. E se eu pudesse te dar uma recomendação, eu daria a mesma que eu dei para a sua orientadora na época que eu era coordenador, ela fez sanduíche. Vai para lá e aproveita. Faz pesquisa, mas vive a inserção em outra instituição. Não deixa assim como a maternidade, isso não pode se transformar num uma pergunta meio difusa e você vai responder com o seu conhecimento. A gente tem, pelo que eu posso depreender, a inclusão das pessoas com deficiência, no caso específico, com deficiência visual, não sei se estou não, nem usando o termo certo, mas nas instituições que a gente poderia chamar assim de capacitistas de ensino, para não chamar de regulares, que é um absurdo, mas elas serão regulares quando elas derem conta da inclusão das pessoas que querem lá estar. Então, por enquanto, elas são, eu prefiro chamar de instituições tradicionalmente capacitistas de ensino, que estão aprendendo e tal. É um cenário bastante diferente, eu imagino, ou melhor, eu imagino tendo certeza, que o cenário das instituições como o INES, como o Benjamin Constant, e como da instituição que você vai atuar em Madrid. Uhum. Então, assim, existe uma discussão sobre a inclusão nas instituições historicamente capacitistas, termo que eu inventei agora que eu não saberia qual poderia dar, que são as universidades que aí estão, os institutos que aí estão, se esforçando mais ou menos para serem inclusivos de maneira muito diversa, e as instituições que estão preparadas para a educação de pessoas com deficiências específicas. Então, eu moro aqui em frente ao INES, 2 quarteirões, adoro, acho lindo, acho formidável a existência do INES. E um dia ainda vou fazer um curso de Libras quando tiver tempo. Mas é um cenário completamente diferente. Então, eu queria que você falasse assim, de que perspectiva, eu queria entender melhor a sua pesquisa, eu queria conhecer a sua pesquisa melhor, e eu vou aproveitar esses minutos para você me contar. Porque é uma coisa um pouco vaga, dizer que eu vou entrevistar, fazer perguntas e tal, mas eu queria saber qual é a bússola, não precisa ser o GPS, mas qual é o norte dessas perguntas. Como elas vão... O que você pretende, de fato, investigar nesse contexto, e como você acha que o que você vai investigar nesse contexto se aplica, informa, enriquece o outro conceito, muito contexto distinto, que são as instituições historicamente capacitistas, que você se dedica bastante no seu texto. Essa é a minha última pergunta. Pode expandir bastante a sua resposta, para eu aprender bastante.
Então, a nossa ideia é porque, assim, quando a gente, de fato, são contextos muito distintos, né? Pensar numa escola especializada e pensar numa escola regular, né? Digamos assim. Em como esse aluno vai estar presente nesse contexto de ensino. Eles são percebidos de formas distintas. E, assim, uma coisa que diferencia vem muito em detrimento do preparo docente, né? Então, professor que está na escola especializada, em geral, eles são professores que se dedicam àqueles alunos, àqueles métodos de ensino. Então, a nossa ideia é diferente do professor de uma escola regular, que muitas vezes não teve acesso a um aluno com deficiência em nenhum momento de sua trajetória, então eles não sabem como lidar, né? Então, a ideia do estudo é que, a partir do que a gente vivencia nessas instituições que são especializadas, que têm professores que são focados no ensino desse aluno, né? Seja por terem formações específicas, né? Em geral, são professores especializados nessa área, que a partir desse entendimento de como funciona lá, que a gente possa expandir para um contexto de ensino regular, né? Como eu falei, essa ligação da educação especial com a educação inclusiva, ele tem se fortalecido. A gente precisa, as escolas especiais, elas atuam muito como um suporte, né? Dando esse Permite uma pequena parte? Sim. Obrigado por esclarecer. Eu tinha dúvidas se o conceito de educação, como leigo, ignorante, posso até dizer mais ignorante que leigo, que a de educação especial era um termo vigente, digamos, ainda. Então, a educação especial se dá em instituições especializadas, tipo Benjamin Constant. Ensino regular também, a partir de salas de recursos, atendimento educacional especializado, né? Como a LDB traz, é um atendimento que atende a todas as modalidades de ensino, né? E dão esse suporte para o aluno que está na sala de aula regular, né? Então, a educação especial ela está presente em as escolas, digamos assim, né? Mas sendo na escola regular como esse suporte, né? Então, isso faz parte da educação especial, é uma modalidade. Então, a nossa ideia é entender o que é feito nessas escolas especializadas e, a partir disso, a gente consiga expandir isso para escolas regulares, onde a gente tem alunos que estão adentrando esses espaços e professores, estruturas, a comunidade escolar como um todo que não está preparada para lidar com essas entradas, né? Com esse acesso. Então, e olha, esse é o cenário. Mas fala da sua pesquisa, assim. Eu estou perguntando assim, vai lá, solta, viaja. Mais um brainstorm aqui ao vivo e a cores para os seus colegas. Eu tenho uma aluna que está te assistindo aqui, que está trabalhando com divulgação científica para alunos com deficiência auditiva surda. Então, ela está querendo ouvir assim, que perguntas ela vai fazer? Sim, sim. O que ela tem em mente? O que ela vai perguntar? Eu estou pedindo cola para a Raquel. Tá, então, assim, em relação aos alunos, a gente quer entender deles como que foi essa experiência desse ensino, né? Como que para eles, quais as metodologias, quais as estratégias utilizadas pelos professores que foram úteis para ele naquele processo de ensino. Como que foi essa experiência? Se teve alguma metodologia ou algo que não foi feito, que poderia ter sido utilizado, né? Então, a nossa ideia é entender, na perspectiva do aluno, ouvi-los de saber como que foi essa vivência desse ensino, né? Para poder ir entendendo quais as metodologias, quais as estratégias que esse professor ele pode adotar para atender as particularidades desse aluno. E quanto ao professor, a gente quer perguntar, por exemplo, como que vem sendo realizado, como que para ele é essa vivência, né, de ter esse aluno nessas disciplinas e o que ele está realizando nessas práticas, né? O que ele vem realizando, os aspectos que ele considera que poderia melhorar, que poderia fortalecer esse ensino. Saber deles também, se eles acreditam que essas metodologias, elas possam, já que eles estão inseridos em um contexto de uma escola especializada, se eles acreditam que essas metodologias, elas têm esse caráter inclusivo de serem perpetuadas para um ensino de uma escola regular, em uma sala de aula regular, né? E também entender a relação da formação dele, já que a gente está tratando de professores que a gente considera especialistas, né? Então, entender um pouco desse percurso formativo para que eles
consigam fazer esse ensino, né? Entender a formação desses professores, o que é necessário, porque eu acredito que isso vai contribuir para aqueles professores que estão nas demais instituições, né? De como que eles podem se dedicar, quais os tipos de formação, de capacitação, no contexto da inclusão, a gente sabe que isso é abordado de maneira muito superficial, né? Mas, assim, entender um pouco desse processo formativo desse professor que está ali, como que ele pratica esse ensino e para que a gente possa expandir, né? Não sei se eu consegui responder. Conseguiu sim, claro que conseguiu. Até porque você está na fase embrionária do seu trabalho, você ainda vai realizar esse estágio, Isso. ainda vai elaborar seus instrumentos de coleta de dados, então, para mim, você lançou... É porque o que eu tinha em mente era, mas aí, se eu tivesse no seu lugar e tivesse as perspectivas que você tem, eu me interessaria por saber quantos desses alunos pretendem, ou alunas, pretendem cursar ensino superior e carreiras e barreiras que eles identificam para isso. Porque talvez as pessoas ainda não saibam, e a gente pode ser que a gente venha a descobrir. Vou te falar um pouquinho. Quando eu trabalhei com acesso ao UFRJ, era uma coisa sabida. Eu trabalhava no vestibular do UFRJ com mudança no acesso ao UFRJ. E era uma coisa sabida que os alunos de baixa renda, antes da lei de cotas, praticavam uma espécie de autoexclusão. Eles buscavam algumas carreiras, embora quisessem cursar outras, porque sabiam, pela cultura geral, que o acesso era tão difícil que, com a formação que eles tinham, aquele acesso seria improvável, para dizer o mínimo. E eu me pergunto se isso, para as pessoas com deficiência visual e qualquer outra forma de deficiência, não é um processo de autoexclusão que é praticado apesar da existência da lei. Então, eu, Maurício Luz, teria muita curiosidade de perguntar para as pessoas, mas vem cá, você pretende... Eu estou falando informalmente uma conversa que nós estamos tendo aqui. Você pretende cursar ensino superior? Qual carreira? Mas tem a ver com a oferta de recursos? Você percebe maior dificuldade? Ou seja, será que já existe um fenômeno não descrito de autoexclusão das pessoas com deficiência de carreira, apesar da lei? Isso foi uma coisa que eu anotei no seu trabalho, a lei não assegura nada. A lei, o que assegura são as medidas posteriores da lei, Sim. a regulamentação da lei, a implementação das... porque tem uma hora que você fala, a lei assegura, a lei não assegura nada. Se a lei assegurasse, a sociedade era perfeita. Então, o fato de existir uma lei, tanto que quando surgiu a política de cotas raciais, foi preciso criar, em seguida, a UF, a UERJ, a grande pioneira no Brasil, mas outras instituições foram criando estruturas para garantir a permanência. Mas existia um processo anterior de autoexclusão das carreiras. E eu me pergunto se as pessoas com deficiência visual já não praticam, tragicamente, agora tem o caminhão da flor. Já não praticam uma autoexclusão das carreiras de componente visual extremamente forte. E isso era uma informação que você tem toda a condição de ter. Enfim, fica a sugestão e queria te ouvir sobre isso. Sim. Assim, alguns estudos, eu li alguns estudos que falam sobre isso, até da pessoa com deficiência mesmo, adentram esses espaços de cursos de ciências e não evoluem, né? E foi até um estudo que falou sobre com esses alunos especificamente, muitos deles haviam abandonado o curso exatamente por conta disso, porque eles entendiam que não consigo, não é dado, tipo essa autoexclusão que você falou mesmo, de não, Você está falando de evasão e abandono, eu estou falando de uma coisa que é pré-seleção. assim, de não entrar, nem chegar Eles ao não curso. entram, não prestavam, antes da lei de cotas, a proporção de negros e pardos que prestava vestibular para os cursos, para ser específico, de medicina e direito e odontologia, era mais baixa. Havia um processo de autoexclusão de alunos de escolas públicas estaduais e municipais que prestavam vestibular para a medicina, era enviesado para menos. Entendeu? Não era que passava e não conseguia ficar, era que entendia que sequer poderia cursar, portanto, buscava alternativas. Eu acho que a gente está falando de dois fenômenos diferentes e que, bom, pode não ser o caso da sua tese, mas está muito fora do seu escopo, mas nas várias perguntas que você colocar, acho que essa poderia ser uma pergunta interessante de contrabando, porque talvez você tenha um resultado que ninguém tem. No IBC a gente pode perguntar, né, porque é um curso profissionalizante, né, então seria interessante, né, de ouvi-los sobre essa possibilidade de adentrar outros espaços, sim. O da ONCE já é um curso de nível superior, né, então Exatamente.
Já não. Maurício, eu posso te interromper um minutinho? Deixa só eu acabar e aí eu passo a palavra para vocês e saio. Que eu já acabei, só quero me despedir. Então, Iole, Michele, já pode ficar aí. Iole, Michele, obrigado. Iole, Michele, obrigado pelo convite. E eu não sei se tem suplente presente, então era exatamente o que eu ia fazer na sequência, passar a palavra para a Michele como orientadora para a gente poder concluir os trabalhos. Parabéns, desejo muito sucesso, fica tranquila. A maternidade, nem quero usar a palavra, não vai te atrapalhar, mas a maternidade vai enriquecer todas as suas experiências aqui para frente. Fica tranquilo. Obrigada. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, Maurício. Então, eu tive que interromper e pedir desculpa por isso, porque eu vou ter que me ausentar da sala nesse exato momento. Manda ver, manda ver. Eu estou aqui, para mim é boa tarde, porque eu estou em Coimbra, né? Acho que algumas pessoas já sabiam disso. E agora a gente vai começar uma conferência, a professora está nos convidando, então, para ir para o auditório, e a gente tem para lá. Desculpa, Michele, esqueci. Não, que isso. E o horário, a minha saída não impede que a sala permaneça aberta e vocês continuem discutindo. É porque e o Renato acabou de aparecer aqui. E eu realmente vou ter que me ausentar. Mas eu queria, antes de sair, agradecer muitíssimo as colaborações da Mariana e do Maurício. Foram escolhas intencionais, né? Apesar do Maurício dizer que não tinha formação e não tinha, na verdade, não tinha contribuições específicas, mas a intencionalidade do convite foi justamente em função desse olhar que a gente precisava. E a Mariana, obviamente, das ciências morfológicas, para entender o contexto da pesquisa da Iole. Sim, todas as sugestões serão muito bem aceitas. Eu gostei muito do olhar dos dois, tanto do ponto de vista metodológico quanto do ponto de vista dos contextos que a gente ainda tem que discutir, né, que ainda são lacunas na pesquisa da Iole, e eu espero que a gente possa contar com a contribuição de vocês na qualificação, tá bom? E agradeço mesmo de verdade, e agradeço também a oportunidade de orientar a Iole, que é um presente, assim como o Theo é um outro presente, né? Então, são filhos, né? Filhos científicos que a gente ganha, filhos acadêmicos. Eu acompanhei a gestação, o nascimento, e me sinto muito orgulhosa do percurso que a Iole está fazendo, porque me lembra muito o meu, né? Eu tenho uma identidade aí com o que a Iole tem feito e tem vivido, e é uma forma até que eu me sinto lisonjeada com a oportunidade de orientar, né? Então, vamos em frente, ainda tem muita pesquisa para desenvolver, essa empreitada agora do sanduíche vai ser mais puxada, porque o tempo é curto, né, para a quantidade de dados que ela tem que coletar, mas eu não tenho dúvida de que ela vai dar conta, e se esse processo, né, do seminário docente é para avaliar isso, né, se a estudante tem condições, eu acho que vocês dois nos deixaram bem tranquilas de que, sim, a Iole tem condições de permanecer e continuar e desenvolver a pesquisa conforme ela está planejando, né, dentro do prazo, com todos os objetivos já bem delineados. Então, agradeço mesmo a oportunidade, tá bom? Valeu. É isso aí. Agradecer Então, também as contribuições, com certeza serão analisadas com muito, muito carinho, né? Assim, a gente vão agregar muito a nossa pesquisa, né? Então, gente, eu vou pedir licença, tá? Um abraço a todos. Maurício, eu não sei se aqui a gente se reúne ou se a gente dá nota Não, depois, não, como a é que é gente, isso? a gente preenche aquela documentação, Tá. mas acho que, obviamente, a gente pode dizer com toda tranquilidade, já está claro para a Iole que ela vai receber os comentários por escrito, não sei, mas que não tem problema nenhum, está aprovado no seminário, pode cuidar do Theo sossegada hoje, pelo menos. Hoje pelo menos. Porque ainda é sexta e domingo, vai lá curtir teu filho, aproveita. Obrigada, professores, obrigada. Obrigadíssima. Agradecer também a presença dos colegas, que você teve uma plateia grande, e dizer que então a gente está encerrando o seminário, que a Rita vai interromper a gravação para a gente poder concluir. Não, acho que agora sou eu. É verdade, é que a Rita voltou. Recording stopped. Pronto, aí Perfeito. quando fechar, ele vai gravar aqui, aí eu vejo com a Rita para onde que eu envio. Obrigado a todos e todas presentes e bom fim de semana. Tchau, gente. Bom final de semana. Tchau, tchau. Parabéns, Oli. Tchau. Tchau.